gathering beautiful sheaves. I like to sing this is because it's a missionary song, and it kind of fierce me up 227 as a hymn number. All right. We're closing hymn just now let's everyone join right in on this now. Do you like these old songs? Say amen if you do. Wonderful. All right, all together now. To the heart that feels the way, we will gladly go today. Gathering sheep, oh beautiful sheep, from the early dawn till night, we will labor with our might. Gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh praise the Lord, we're on our way to the land of endless day. Gathering sheep, oh beautiful sheep, on the mountain hill or plain, we will harvest in the grain. Gathering sheep, beautiful sheep, yes, we'll labor far and near, never fall for never fear. Gathering sheep, oh beautiful sheep. Everyone now, come on, it's a gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, golden sheep, beautiful golden sheep. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day. Gathering sheep, beautiful sheep. Just a moment. Now when we come to that part again, praise the Lord, we're on our way to the land that's born upward, to the land of endless day, gathering sheep. Let's try the chorus now, come on. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful sheep. Good, now let's get it again, Lord. Oh, we will sing and we will praise, and our Master's voice obey. Gathering sheep, oh beautiful sheep, as we go in foreign land to impart our Lord command. Gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh, praise the Lord, we're on our way to the land of endless day. Gathering sheep, beautiful Bringing in the sheep, bringing in the sheep. Oh, we shall come rejoicing, bringing in the sheep. Sowing in the morning, sowing in the rising, sowing in the noontime and the new evening. Oh, by and by the harvest, then the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the
So there is a provided lamb from the foundation of the world, where their names are put on the Lamb's Book of Life. Assim que tem um cordeiro provido desde a fundação do mundo, onde seus nomes são postos no livro da vida do cordeiro. A lamb was provided to make a way of grace for every one of them to go in the resurrection. Um cordeiro foi provido para abrir um caminho de graça para cada um deles ir à ressurreição. A provided lamb, Adam's lamb. Um cordeiro provido, o cordeiro de Adão. So there is a provided lamb from the foundation of the world, where their names are put on the Lamb's Book of Life. Assim que tem um cordeiro provido desde a fundação do mundo, onde seus nomes são postos no livro da vida do cordeiro. A lamb was provided to make a way of grace for every one of them to go in the resurrection. Um cordeiro foi provido para abrir um caminho de graça para cada um deles ir à ressurreição. A provided lamb, Adam's lamb. Um cordeiro provido, o cordeiro de Adão. Now, notice, as Adam had a provided lamb. Agora note como Adão teve um cordeiro provido. Now, that's the church today. Agora esta é a igreja hoje. I don't mean the church. Não quero dizer a igreja. You know what? I don't say this to be sacrilegious, and I don't mean it to hurt anybody's feelings. Sabe de uma coisa? Não digo isto para ser sacrílego, e não é minha intenção que isto ofenda ninguém. I'm not here to do that, as I've already explained myself. I'm here to help. Não estou aqui para fazer isso, porque já expliquei. Estou aqui para ajudar. But what I'm trying to do, Mas o que estou procurando fazer? you know what? Actually, these churches are not churches. There's only one church. Sabe de uma coisa? Na realidade, essas igrejas não são igrejas. Tem apenas uma igreja. These are lodges. See? They are lodges. Estas são casas de associação, está vendo? Elas são casas de associação. I ain't got nothing. It's all right. But I want to prove that to you in a few minutes. That they're merely lodges. Não tenho nada. Tudo bem. Mas eu quero provar isso a você daqui a pouco, que são meramente casas de associação. You belong to the Methodist Lodge, to the Presbyterian Lodge. Você pertence à casa de associação metodista, à casa de associação presbiteriana, Or to the Pentecostal Lodge, as far as that goes. Lodges, see? ou à casa de associação pentecostal. No que diz respeito a tal, isso é, você está vendo casas de associação, está vendo? You cannot see, churches are actually lodges where people with the same idea drift together. Não se pode. Veja, igrejas são, na realidade, casas de associação, onde pessoas da mesma ideia andam juntas. But the church is one. Mas a igreja é uma. And you cannot join the church. You're born in it. E você não pode unir-se à igreja. Você nasce nela. And when you're born in it, you're a member of it. E quando você nasce nela, você é membro dela. Now, notice, as Adam had a provided lamb. Agora note como Adão teve um cordeiro provido. Now, that's the church today. Agora esta é a igreja hoje. I don't mean the church. Não quero dizer a igreja. You know what? I don't say this to be sacrilegious, and I don't mean it to hurt anybody's feelings. Sabe de uma coisa? Não digo isto para ser sacrílego, e não é minha intenção que isto ofenda ninguém. I'm not here to do that, as I've already explained myself. I'm here to help. Não estou aqui para fazer isso, porque já expliquei. Estou aqui para ajudar. But what I'm trying to do, Mas o que? just like my family. Justamente como minha família. I've been in the Branham family for 53 years. They never did ask me to join the family. Tenho estado na família Branham por 53 anos. Nunca me pediram para me unir à família. Why? I don't have to join the family. I was born to Branham. Por quê? Não tenho que me unir à família. Nasci Branham. And you're born in the church. E você nasce na igreja. Now these others are lodges. Agora estas outras são casas de associação. Did you ever think of that? Yes, sir. Já pensou nisso?
Sim, Senhor. Just like my Você não une a igreja, você nasce nela. Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez reunidos. Nós vamos cantar o hino de número 308. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, você precisa de viver com pouco aqui. Fá. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando
Nós vamos ler os Salmos, irmãos, de número 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa das transgressões, pois se levantaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultam eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Nosso objetivo é ser concedente com teu propósito nesta hora. E aqui nós estamos, que o Senhor possa abençoar a cada um de teus filhos nesta hora, todos os teus filhos que estão espalhados na face dessa terra, ó Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pedimos mais uma vez, esteja conosco nesta manhã, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos, aqui presente através da internet. Nós temos o prazer. Prazer não significa aspecto de alegria, né? De gritos, mas é um sentimento interno. Nós temos o prazer de estar aqui neste lugar e estar com todos nossos irmãos. Que Deus possa nos dar nesta manhã mais alguma coisa boa, como temos recebido anteriormente, para nós aproveitarmos o nosso tempo com Deus. Nós agradecemos a todos vocês que sacrificaram para estarem aqui nesta noite.
melhor, nesta manhã. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Mateus. Livro de São Mateus, verso 25. Eu entendo, não por uma justificativa de negligência, mas é uma visão que eu tenho da mensagem e da hora que estamos vivendo, que não temos uma escritura mais própria, mais interessante para a igreja noiva nesta hora do que Mateus 25. Especialmente até o verso 12, que é sobre as virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Senhor meu Deus, nós estamos vivendo a hora desse clamor. Ele tem vindo para nós, para nos despertar e nos tirar de todo o enredo, todo o sistema, toda a denominação, e nos colocar aparelhados, preparados para a hora que estamos vivendo e para o que vamos compartilhar, Senhor, nesta hora. O que vamos fazer juntos é uma hora muito sublime e nós te agradecemos por ter nos despertado, nos tirado e nos trazido aqui em Tua Palavra. Nós te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentar-nos. Eu estava falando, essa foi em Cachoeira. Nós tivemos 3 cultos esta semana: Cachoeira, Diorama e Fazenda Nova. Cultos de ceia. Eu estava falando para os irmãos sobre a ordem na igreja. Nós entendemos que uma criança chorando, ou brincando, fazendo arte, né? Nós chamamos de fazer arte, é a desordem da igreja. O diácono foi criado só para corrigir criança. Mas tem coisas que são piores. Uma das piores coisas que nós vamos ter que tomar é pessoas dormindo dentro da igreja. É pior do que uma criança chorando. Prejudica mais o culto. Então, Montônio, o senhor vai ver aí, se tiver pessoa dormindo aí na frente da igreja, porque um cochilo, isso pode acontecer até no púlpito. Porque a pessoa, às vezes, passou a noite sem dormir, viajou, ou alguma coisa aconteceu, pode dar um cochilo assim. Mas ficar um culto todo dormindo, sem despertar, o senhor vai deixar aquela cama pronta lá, irmão Antônio. Aí o senhor convida aquele irmão para ir lá para o quarto. E não é afronta, não. Vamos fazer isso com amor e com respeito, né?
porque a pessoa precisa de dormir, então ele vai para a cama. Se ele falar, não, eu não vou lá para a cama, não, põe uma cadeira ali atrás para mim, aquela de fio, nós vamos adquirir a cadeira de fio e vamos colocar lá atrás, para a pessoa dormir sem ninguém estar vendo, porque traz um desânimo no culto. É difícil para o pastor pregar com uma pessoa caindo em cima do banco. Estorva demais. Então isso faz parte da ordem, irmão Antônio. Faz parte da ordem da igreja. Nós não vamos permitir, né? A menos que seja um caso, como eu já disse, a pessoa não está acostumada a fazer isso, é um lápis, é um motivo para ele estar dormindo, aliás, dando um cochilo. Acontece até nos encontros, tem pastor que, de repente, ele leva um susto. Mas por quê? Porque ele levantou de manhã, 7h, 7h30, ele já estava na igreja. Saiu 1h da tarde, palestrando e falando e ouvindo, né? Palestras. E aí ele volta para casa, não tem tempo para descansar, porque muitas vezes tem que ir na loja com a esposa para comprar tecido, tem que ir resolver algum problema de documento, tem que fazer alguma coisa, corre para o hotel, corre para casa, toma um banho rápido e já vem para a igreja. E isso às vezes passa 2, 3 dias assim, nessa correria, né? Chega em casa meia-noite, então ele cansa. Às vezes viajou, uma viagem longa, então ele cansa. E aí a gente tem que entender isso, né? É um motivo para a pessoa estar naquele cansaço. Mas não pode ser um hábito, não pode ser um costume, não. Isso está fora de ordem da igreja. E nós vamos carinhosamente pedir a esta pessoa a compreensão, e ele pode ir para a cama, deitar, dormir até mais tarde. Nós vamos embora e ele pode ficar dormindo, não tem problema nenhum. Pode ficar dormindo até mais tarde, né? Tem nenhum problema. Um pastor chegou numa igreja, e tinha lá um pastor muito sério. Aí ele olhou para ele e disse assim: amado, até que hora que eu posso pregar? Ele diz assim: você pode pregar até a hora que você quiser. O púlpito é seu, pode pregar. Às 9h30 nós vamos embora. Quer dizer, quer ficar aí pregando? O relógio não parou, reclama do relógio, reclama do tempo. Então a igreja vai embora às 9h, 9h30, e você pode ficar aí pregando. Então a mesma coisa de quem vai dormir, né? Pode ficar dormindo, não tem problema, não vai pagar o hotel. É à vontade. Mateus 25, que isso está dentro da mensagem, irmão, que nós estamos pregando, estudando, sobre as virgens nécias. Agora, não quero dizer que o irmão que dorme na igreja seja membro da Virgem Nécia. Às vezes ele é um irmão que pertence às Virgens Prudentes, é uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas ele passa por até uma questão de saúde, né? Questão de saúde, a gente entende que tem pessoas que passam por circunstância de preocupações na vida, dorme pouco à noite, não significa que ele seja virgem nécia. É uma circunstância. Apenas tipificam, né? Nós paramos aqui no parágrafo 168. 168, vamos retomar no parágrafo 169. 169.
como eu disse, toda a mensagem ela é muito instrutiva, porque o irmão Brano entrou em assuntos aqui diversos, né? Ele dá uma entradinha aqui, outra ali, mas esta mensagem às 10 virgens é uma das mensagens que toda a igreja deveria aprender. Não é só ouvir, deveria aprender. Você não consegue aprender nada ouvindo uma vez só. Só se for um gênio, né? Muito inteligente. Mas normalmente você tem que ouvir mais de uma vez para você conseguir aprender, decorar aquilo. E é o que nós estamos fazendo, repetindo o assunto, falando sobre o assunto. Por quê? Porque mesmo para ser salvo na grande tribulação, as pessoas precisam de aprender, saber o que elas vão ter que fazer para ser salvo na grande tribulação. A grande tribulação não será apenas um acontecimento que vai determinar por eleição. Aí Deus vai dizer assim: não, você é eleito, você vai ser salvo. Você é predestinado, você vai ser salvo. Você não é predestinado, você vai para o inferno. Não, Deus não vai fazer isso. Será uma decisão da própria pessoa. Eu vejo assim, é claro que tudo, se você for aplicar, cabe o predestino. Cabe o predestino. Predestino é o destino. É o destino. Agora, eleição, porque é assim, você coloca um marco aqui, e daqui para frente é uma coisa, e daqui para trás é outra. A eleição, ela te trouxe até aqui. A eleição é do passado para o presente. E o predestino é do presente para o futuro. Então, o predestino existe para todos que vão passar, vão viver, ou que tenha vivido, tenha vindo a este mundo. Existe o predestino. Agora, a eleição é que faz a diferença, porque a eleição, ela é dos eleitos. Eleitos, né? Olha, se é eleito é o quê? Porque foi para a política e teve uma eleição lá? Não, eleito porque foi trazido por Deus desde a fundação do mundo. Deus elegeu as pessoas, foi lá antes da fundação do mundo. Foi antes da fundação do mundo que Ele já antecipou todas essas coisas. Ele antecipou a morte do Cordeiro, Ele antecipou a salvação das almas, Ele colocou nossos nomes num livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro. Ele já preparou tudo antes que o mundo existisse. Antes que Ele começasse a criar o mundo. Ele já fez tudo isso. Então o eleito é aquele que vem de lá. Ele vem antes, muito antes de Deus começar a criação do mundo. Por isso que não tem como tirar uma pessoa eleita da sua eleição, do seu destino eterno. Porque ela foi elegida por Deus, Deus a colocou ali no livro da vida. Deus não esquece, e principalmente estando escrito, né? Aquilo vai ser lembrado tudo na hora exata. Aquele nome escrito lá, tem até aqueles que pregam e cantam, dizendo: o meu nome está escrito nas mãos de Deus. É uma força de expressão, né? Porque você chega para um amigo ali na cidade, no trânsito, e precisa muito falar com ele. Aí você fala assim: me passa aí seu telefone. Já pega aqui a caneta depressa, né? E vai aqui na mão. É tanto,
tap. Aí você está usando álcool gel, chega ali na frente, passa álcool gel na mão, quando olha, foi embora o telefone. Mas Deus não usa álcool gel. Ele escreveu na mão dele o seu nome, para que você fosse lembrado. Então não tem como. Agora, esta mensagem, ela, se você tiver, vamos assim dizer, a maturidade. É claro que ninguém vai admitir que eu não sou eleito, que eu vou para a grande tribulação, lá eu serei salvo. Não é, né? Ninguém vai imaginar uma coisa dessa. Admitir as suas fraquezas, seus erros na vida, e entender que não pertence à noiva, mas que no mínimo será salvo na grande tribulação. Não, ninguém quer isto. Só se ele não conhecer a mensagem. Só se ele não conhecer o sexto selo. O que é o sexto selo? É interrupção, é Deus intervindo na natureza. A natureza vai sofrer uma destruição no sexto selo, que é a grande tribulação. Sexto selo é a grande tribulação. Então, se a pessoa não tem revelação do sexto selo, não tem revelação da grande tribulação, ele pode até admitir de estar lá. Mas para quem tem a revelação, ele faz tudo, ele perde tudo na vida, sacrifica tudo, mas ele não quer estar na grande tribulação. Será muito terrível, terrível demais. Quando eu vejo uma pessoa admitir até de ir para o inferno, chega a um extremo do desabafo, né? E fala assim, eu vou fazer isso e isso, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não suporto, eu tenho que fazer isso. Às vezes mataram uma pessoa, brigaram com uma pessoa e causaram um dano. Aí ele fala, eu sei que é difícil, mas eu vou para o inferno, mas eu mando ele também para o inferno. Olha, essa pessoa não tem o mínimo, nem o mínimo de noção o que é o inferno. O que é a grande, melhor dizendo, a quinta dimensão. A quinta dimensão, Deus permitiu William Branham, o profeta desta era, ir lá, para que ele pudesse nos advertir, nos mostrar, nos falar sobre aquele lugar. Deus permitiu quando ele era uma criança. Ele estava morrendo no hospital, porque o coleguinha dele disparou uma arma nas pernas dele, e as pernas dele foram destruídas praticamente. E ele chegou lá, não tinha anestesia. Os médicos pegavam assim a carne dele e cortavam os pedaços, sem anestesia, ia jogando para lá, ia arrumando aquilo. E ele, numa dor terrível, desesperado, ainda uma criança de 12 anos, e naquela situação em que ele estava ali no hospital, ele foi à quinta dimensão. E lá ele viu aquelas pessoas gritando sem parar, correndo e gritando misericórdia, 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 e correndo para lá e para cá, naquele lugar terrível. Aspecto daquelas pessoas, aquelas mulheres de cabelo cortado, penteado assim na frente, ó. Vocês já viram como elas penteiam assim, puxam assim, aí pintam os olhos e colocam a roupa decotada? Eu assusto quando eu vejo mulheres desse jeito, com esses cabelos penteados para a frente, fazendo uma franjinha bem longa. Aquilo foi que o irmão Branham viu lá quando ele tinha 12 anos de idade. Foi muitos anos depois que chegou essa moda, mas você está vendo ela constantemente aí. E ele viu aquelas mulheres ali com os olhos pintados, alongados assim a pintura, e ele, vendo aquela situação, ele começou a gritar pela mamãe. Gritava pela mãe, e a mãe não aparecia. Ele gritava pelo pai, o pai não aparecia. Ele gritava por Deus, Deus não aparecia.
E ele ficava ali gritando no meio daquelas coisas. Ele disse que ele não viu crianças, ele não viu nada que pudesse acalmar ele naquele lugar. Somente mulheres e homens pervertidos. Ele diz aquelas mulheres já idosas, enrugadas, com aquelas pinturas, escorrendo aquela tinta pelo rosto e gritando como loucas dentro daquela quinta dimensão. Terrível. Ele não viu crianças lá, porque criança não vai para a quinta dimensão. Vocês sabiam disso? Vai não. Mesmo se ela for filho ou filha nascido em um prostíbulo por prostitutas, e ela morrer, ela vai para os céus. Ela vai para a sexta dimensão. O profeta diz que a criança vai para os céus. Agora, quem vai ser salvo não vai para a quinta. Ele vai para a sexta. Se ele vai ressuscitar juntamente com a noiva, é se ele for eleito para a noiva. Se ele não for, ele fica lá esperando passar 1000 anos, para depois ele ressuscitar na segunda ressurreição, que será a ressurreição geral. Então essas pessoas salvas não é só criança não. Há muitos salvos comuns que estão na sexta dimensão, junto com todos os santos lá. Agora, irmão Brando não viu na quinta dimensão crianças. Que lugar terrível, não é? Agora, a pessoa só pensa de ir para um lugar daquele porque ele não tem revelação. Ele não tem, porque se você sabe que se você chegar ali, pegar num fio de alta tensão, 30.000 volts, e o choque que você vai levar, pode te empurrar, você arrasta no chão, rola, agarra no que achar, mas você não vai lá pegar. Só se quiser suicidar, né? Mas se não quiser, não vai, porque sabe que vai virar torresmo. Então ninguém vai. Você coloca um fio elétrico de 220 lá numa cerca, e aí você deixa um porco tomar choque ali, depois você pode jogar ele do jeito que você quiser, empurrar do jeito que você quiser, que ele não vai naquele fio, pode estar desligado, mas ele não vai ali mais. Nem a vaca, nem o cavalo, nem cachorro. O cachorro passa longe. Se ele passar numa cerca daquela, levar um choquinho daquele, ele passa longe. Você pode largar ele desligado, que ele não vai ali mais. Agora, se o 220 assombra um cachorro, uma vaca, um porco, imagina o 30.000 volts para um ser humano que é inteligente, não é? Agora, a quinta dimensão, ela é milhões de vezes pior. Porque a pessoa que vai para a quinta dimensão, ele tem que saber que dali, depois de 1000 anos que ele vai estar sofrendo lá dentro da quinta dimensão, ele vai para o trono branco para ser julgado ainda. Vai sentar lá vestido de réu, para ser julgado. Depois de julgado, se ele alcançar misericórdia, como eu já disse, se ele está na quinta, a coisa fica difícil, né? Se ele alcançar misericórdia, ele volta e vai viver como ovelha, como nação salva. Mas se ele não for, ele vai ser condenado. Ou um dia de fogo lá junto com o diabo, ou 1 ano de fogo, ou 1000 anos, ou 2000 anos, depende da sentença que ele pegar lá no trono branco. Depende da sentença. Então não brinque, irmãos. Não brinque. Você tem que ter consciência do que é ser uma virgem nesse. Nós estamos pensando muito em sabermos o que é ser uma virgem prudente. A virgem prudente é facinho demais de entender. É só ter o azeite na vasilha. E o que é o azeite na vasilha? É o Espírito Santo em você. Se você recebeu o batismo do Espírito Santo, deixa o resto por conta de Deus. Você é uma virgem prudente.
porque a virgem prudente é quem tem o Espírito Santo. Nesse ponto aí você pode bater o martelo. Nesse ponto você não precisa de nenhuma interpretação do mais importante pastor da mensagem, porque o irmão Brana ensinou, foi assim, e está muito bem ensinado. A noiva prudente, o membro da noiva prudente é quem tem o Espírito Santo. Agora, a salvação comum, irmãos, é uma diversificação tão grande que não tem nem como nós definirmos estas coisas. Mas, por outro lado, é quem não pertencer à noiva. Está na chance de ser uma virgem nécia. Agora, o que analisamos essas duas classes é pela característica. Característica. Você pode notar, as pessoas que estão dando trabalho hoje na mensagem, elas tinham características de muitos anos atrás. Elas já vinham. Pastores que saíram do companheirismo e estão dando rajada aí contra o companheirismo, eles já vinham dando problema. Se eu for citar para vocês o nome e o que, aí vocês vão entender melhor. Mas eu não posso citar o nome nem o porquê. Agora, cabe a você analisar se você quiser. Se não, vire as costas, vai cuidar de outras coisas. Mas já vinha, coisa vinha lá de trás. Tem pastor dando trabalho hoje que tem 15 anos que ele não falava mais nada no plenário. Ou mais. Não tinha mais chance. 15 anos atrás. E agora vão ser uns dos piores contra esse companheirismo. Agora, louco é quem ficar com eles, né? Basta analisar essas características. Características, olha bem, irmãos. É o porte, é a maneira, é a conduta. É a conduta. O irmão Brana, quando ele aconselhou sobre o casamento, ele disse para o rapaz assim: olha a conduta da mãe dela, olha a conduta da avó dela, olha a conduta da mãe dela, olha a conduta do pai dela, e olha a conduta dela com a mãe. Olha a conduta dela, como ela está tratando a mãe. Então isso é o quê? Característica. Depois você vai sofrer, né? Sofrer, e você deveria ter evitado aquilo. Então a mesma coisa que você vê no membro da família, na igreja, você vê nos pastores, nos diáconos, nos cantores principalmente. Cantores que sempre deram trabalho, pendendo para o lado do ritmo quente, tendendo para o lado do rock. O pastor tem que chamar a atenção dele lá na frente da igreja, no encontro de pastores. Passar uma vergonha nele ali, porque ele está errado, está com mulheres, estão produzidas, estão com pinturas. Onde que vai parar essas pessoas? Nós paramos aqui no parágrafo 169, né? Agora, se Deus só respeita seus rituais, vamos explicar cada palavra, porque nós estamos aqui para estudar, né, irmãos? O que eu não souber, eu deixo, que eu não sou obrigado, nem sei tudo. Mas o que eu souber, porque nós vamos aprendendo uns com os outros. O maior seminário que existe é o plenário de pastores. É o maior seminário que eu já estou nele desde 1970. O que é ritual? Ritual é culto. Ritual não é uma sessão espírita, porque no início eu pensava que era uma sessão espírita, mas não é.
Ritual é culto. Estes são os metodistas, batistas, pentecostais e assim por diante. Se ele apenas espera que você faça isto, pregar a segunda vinda e todas estas coisas, ou estas outras coisas, isso é absolutamente escriturístico. É o que eles estão fazendo, né? E nós não podemos ir contra. Pregar sobre a segunda vinda, pregar cura divina, pregar batismo com o Espírito Santo, e os demais fazem. Então Deus está obrigado a aceitar os dois, porque isto é tudo que ele requereu. Aceitar os rituais, aceitar os cultos, nesse sentido. Mas veem, sem a revelação, ali está a Virgem Nécia. A Virgem Nécia não tem a revelação. Ô pastor, eu não entendo nadinha dos 7 selos. Eu leio os 7 selos, mas não entendo nada. Eu leio as eras, não entendo nada. Eu leio algumas doutrinas, como casamento, divórcio, semente da serpente, e não entendo de nada. Não é isso, irmão. Não é isso. Você não está obrigado a entender. Você está obrigado a crer. E para crer não precisa entender. Para crer não precisa explicar. Você não vai fazer palestras, explicar sobre isso, às vezes nem em casa. Nem em casa. Às vezes você começa um assunto lá com a esposa com o marido, e conversam assim, superficialmente sobre o assunto. Não vão fazer estudos, não vão dizer, não, o pastor lá, ele falou isso, mas eu entendo que é isso aqui, porque no hebraico não é bem como no aramaico, e no grego essa palavra aqui não é bem, não tem o mesmo sentido. Essas coisas que teólogos embaraçam com elas. Não, nós não vamos nisso. Mas você ouve a pregação, entende para a sua alma, porque Deus não trabalha somente com o intelecto. Ele usa o intelecto como uma via para ele chegar na alma. Ela é uma rodovia que desce lá na alma. Mas ele tem que chegar na alma. A diferença está aí. Quem não é revelado, Deus não desce na alma dele. Deus não desce. Por quê? Porque a alma dele não tem sintonia com Deus. Ela não tem sintonia com Deus. Quando o irmão Brana falou sobre o entre linhas, ele estava ensinando isto. Ele diz assim, olha, Meda me escreveu uma carta dizendo, estamos aqui na mesa da cozinha, e os meninos estão sentados aqui brincando do lado do armário, e eu estou escrevendo esta carta para você. Eu já orei por você hoje durante o dia, vou orar mais agora à noite por sua campanha, e tal, eu te amo, querido, estou com saudade de você, um abraço. E mandou a cartinha para ele. Ele pegou a carta e falou assim, eu sei onde ela estava sentada, eu sei aonde é a mesa da cozinha lá, eu sei aonde os meninos estavam brincando, lá direito, lá, perto do armário, eu sei de tudo e sei que ela me ama. Porque o irmão Brana tinha certeza que ela amava ele. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha ciúme dela. Ele deixava ela lá, 30 dias, voltava para casa, pegava a vara de anzol, ia para o rio pescar e passava mais uns dias por lá. Ele não tinha ciúme. Porque você ter uma esposa que tem que ter ciúme dela, eu considero, irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem.
Mais difícil, porque uma mulher, para ser a esposa de um homem, ter que ser vigiada. Aí ele fala assim, mas tem razão de eu ter ciúme, ela veste muito curto, ela corta o cabelo, ela usa pintura, ela está vestindo muito decotado. E o irmão Branham disse que a mulher que mostra o joelho, ela tem o espírito de prostituição sobre ela. E quem tem o espírito está sujeito a viver aquilo que o espírito está sobre ela. Aí você entra na razão. Deixa a razão. Olha, eu falo sempre, irmãos, o homem da mensagem que tem revelação de casamento e divórcio, ele não se preocupa com mulher, se vai trair ele ou não, porque ela traiu, ele vai na igreja, convida uma irmã, às vezes até mais nova, mais bonita, e eu faço o casamento dele. Por que fica brigando por quem não quer nada com a palavra? Deixa para lá, deixa aí, dá corda à vaca, deixa ela se enforcar. Mas às vezes ela está usando curto, ela está decotada, mas dentro dela ela nunca vai trair. Nunca vai trair, porque isso é uma natureza dela. Não estou falando isso para você ter mais ainda ciúme da esposa. Não, não faça isso. Confie que Deus está cuidando da sua vida, do seu patrimônio, da sua esposa, dos seus filhos, porque senão você vai viver uma vida sofrida demais. Meu Deus, e meus filhos, eles não querem nada com Deus. Meu Deus, e minha esposa, ela não quer nada com Deus. Meu Deus, e meu marido não quer nada com Deus. Ele é bonzinho, ele dá tudo, dá o feijão, o arroz, tudo que eu quero, mas ele não quer nada com Deus. E quanto melhorzinho ele é, mais eu tenho amor nele. E eu não quero que ele vá para a grande tribulação. Sofre de todos os lados. Eu sei que nós sofremos de todos os lados. Mombrana chegou a dizer que ele ficaria louco, ele iria para uma clínica se ele não tivesse confiança em Deus, se ele analisasse a coisa pelo natural, mesmo por causa do conhecimento dele que ele tinha da mensagem e do que ele pregava. Por esta causa ele ficaria louco, mas ele tinha confiança que Deus estava cuidando dele. Então, se tem uma coisa que cada irmão, seja o marido, seja a esposa, precisa de confiar em Deus. Deixar que Deus vai cuidar de cada coisa. Lemos isso outra noite, onde diz: estas pessoas não serão uma organização, elas serão errantes na terra, habitando em tendas, pobres, humildes. Mas disse: não tente amaldiçoá-las. Olha aí. Olha o que eu acabei de falar. Não vai amaldiçoar a esposa porque ela não é crente. Não tente amaldiçoá-la, porque estou com elas. Agora observem. Esta gente crê no mesmo ritual que eles criam e adoravam o mesmo Deus, vem? Era aquela nação dos Moabitas, cujo rei era quem? É o rei, aquele que incentivou Balaão, Balaque, cujo rei era Balaque, cujo profeta deles era Balaão. Eles tinham um profeta, como assim diz o Senhor. Irmão Branham disse que as profecias de Balaão eram verdadeiras, mas a doutrina dele era errada. A doutrina dele chocava com a palavra. Essa era a diferença. Então, eles tinham os rituais. Quais foram os rituais dele que Balaão exigiu lá? Ele mandou matar 7 bois, foi 7?
Foram, né? 7 bois, mandou fazer 7 altares e mandou cultuar a Deus. Não foi nenhum paganismo lá não, foi a Deus mesmo. Eles fizeram aquele ritual de oferta, bois, altares, louvor, glória a Deus, campanhas, curas divinas. É isso que o irmão Brana está falando sobre a situação aqui. Somos tão bons quanto o são vocês. Isso não há nenhum de nós bom, até onde eu saiba. Ora, vocês são um grupo de santo roladores. Santo roladores. Bem, tudo bem, isso é correto. Não há nenhum de nós bom. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Haroldo, o que é santo rolador? Não, santo rolador. Ah, agora você acertou. Santo rolador é aqueles crentes que vinham orar no altar e começavam a orar e babar e deitavam no chão e rolava para lá, rolava para cá. Eles levaram o nome de santo roladores por causa disso. Aí eles chamavam os crentes do irmão Brana, da igreja irmão Brana, de santo roladores. Por quê? Porque eles consideravam eles pentecostais também. Muito embora o irmão Brana nunca ensinou essa doutrina. Há alguém da América, aliás, da África do Sul, que trouxe essa doutrina no Brasil e tinha muita gente rolando. Muita gente rolando. Inclusive o pastor lá de Belo Horizonte, ele tinha essa doutrina lá na igreja. A esposa dele caiu lá e ele deu um testemunho, disse que ela foi na glória e viu não sei o que é lá, quando ela estava rolando lá na frente. Aí um pastor perguntou para ele, o pastor Carmindo, falou assim, o senhor já rolou? Ele falou, mas espera aí, o pastor tem que ser o primeiro aí. Como que você vai ensinar o povo a rolar na frente aqui, desmaiar, ficar 10 minutos em êxtase, sendo que você nunca rolou? Então, esses são santos roladores. Eu estou falando para vocês, vamos estudar cada coisa, né? Porque a hora que você for ler a mensagem, você já sabe. Muito bem lembrado pelo irmão Haroldo. Eram os crentes que iam para o altar e rolavam ali, confessando que havia recebido o Espírito Santo. Não o que eu vivo. Eu estou pedindo o Raine para acompanhar a leitura aí, porque às vezes eu perco aqui, ele já fala da... no meio de 170. Mas elas não tinham sinais e maravilhas lhes seguindo. Israel tinha uma serpente de bronze, os moabitas não tinham nada seguindo eles. Israel tinha uma serpente de bronze, uma rocha ferida, dando água para eles, né? E alegria do rei, cura divina, porque a serpente ferida, ou melhor, a serpente de bronze, era para curar as pessoas. Profetas, tudo mais aqui mesmo. Tudo mais. E eles não tinham, eles tinham o ritual, porém sem a benção. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, particular minha aqui, hein? Os irmãos na internet nos ouvindo, eu creio que haverá momentos de muita unção de Deus sobre a noiva. Muita unção mesmo. Haverá momentos que o profeta diz que nós vamos dar às pessoas o que elas precisarem. Quer seja olhos, quer seja pernas, se estiver faltando, quer seja braço. Haverá uma manifestação tremenda. É aí que vai entrar
A terceira etapa, é aí que vai entrar a terceira puxada. Viu, senhores pastores, pregadores, terceira puxada, que não está tendo Deus no meio de vocês? Só tem confusão, rechaça, briga e insultos através do zap, da internet. Mas não tem a manifestação. E essa manifestação não virá sem uma coisa: a união da igreja num só espírito, num só pensamento e cheios de amor. Enquanto tiver pessoas desunidas, que não concordam, não respeitam, elas terão que ir embora. Terão que sair da igreja. Porque terá que ficar aqueles que vão ser unidos. Não estou falando de igreja de Porá, não. Eu estou falando da igreja noiva no Brasil, no mundo inteiro. Mundo inteiro. Terá que acontecer uma união, um acordo. O irmão Brana diz assim: olha, Israel estava lá dentro do cenáculo. A Bíblia fala, está escrito aqui ó, em Atos, em um só acordo. Ali não tinha ninguém discordando de ninguém, não tinha ninguém falando mal de ninguém. Como que pode uma pessoa amar a outra, estar junto e falando mal dela? Não temos, é uma contradição. É uma contradição. Não vai ficar, ou ele vai ser recolhido, ou ele vai ter outro lugar para ir. É por isso que tem que haver essas peneiradas. Peneiradas que vai tirar muitas virgens nécias de junto das prudentes. Vamos em frente? A mesma coisa com a virgem louca e a virgem prudente. Ambas eram pessoas santificadas. Vocês sabem que Judas, ele foi até a santificação. Judas Iscariotes. Não precisamos pensar que por uma pessoa ser santa, ela já é eleita. Não. A diferença de Judas é que ele não foi para o Pentecoste. E a Virgem Prudente vai para o Pentecoste. E vai nessa condição de estar em acordo. Estar em acordo, entrou em discrepância, não vai permanecer. Eu sei disso, irmão. Se um dia Deus tirar a mão de misericórdia sobre mim, e eu entrar em choque, começar a chocar com os irmãos, Deus vai me dar um jeitinho comigo. Ele sabe. Ambos eram pessoas santificadas, mas esta tinha o azeite, e esta outra não tinha azeite. Então elas disseram: somos tão bons o quanto o são vocês. Isto é, não há nenhum de nós bom, até onde eu saiba. Ninguém pode bater no peito como fariseu e dizer: sou melhor do que todos e não me engano. Não. O fariseu fez isso lá no templo, né? E o publicano falava assim: Senhor misericórdia, eu sou um miserável pecador, reconhecendo suas fraquezas. O publicano saiu justificado. Ele não estava nem orando, ajoelhado, com a esposa ao lado, com um pano na cabeça, véu na cabeça. Porque tudo isso, irmãos, é religião baseada em besteiras. Porque quando nós temos uma religião baseada, fundamentada em doutrinas bíblicas, ainda que seja mal interpretada, mas merece nossa atenção. Mas besteiras
Vocês sabem aonde surgiu o véu? Quantos aqui sabem aonde surgiu o véu? Nenhuma das irmãs? Não. Ninguém foi da igreja do véu aqui, não? Foi não. Irmãos, o véu surgiu lá nos dias de Paulo, na cidade de Diana, de Éfeso melhor, tinha uma deusa chamada Diana. E ela tinha um templo. E dos rituais daquele templo é quando a moça completava 15 anos, ela raspava a cabeça e era entregue para ser prostituta do templo. Os pais entregavam a ela com era a doutrina da deusa Diana. A menina de 15 anos, cabeça rapada, prostituta do templo. Quando ela passava a idade que ela queria consertar, não queria mais aquela vida, ela colocava um véu, um pano na cabeça, para entrar na igreja. Quando ela colocava o pano na cabeça, ela estava dizendo, deixei de ser uma prostituta. E aí surgiu essa doutrina do véu. Paulo não disse que aquela que raspar a cabeça, aquela que cortar o cabelo, que raspe e põe o véu. Paulo entrou nisso, ele conhecia muito bem. Exatamente, para diferenciar das prostitutas. Então elas colocavam o véu, porque as prostitutas estavam ainda com a cabeça rapada. Agora, Paulo ensinou isso em 1 Coríntios 11, se eu não estou enganado. Paulo ensinou estas coisas, mas é uma doutrina do véu. Cabeças, mulher para orar só se for de joelho, elas não oram em pé, elas não oram em restaurante, porque não pode ajoelhar e não pode usar um véu. Come a comida sem orar. Se você quiser ver eles ficarem indiferentes, chega na casa deles e fala assim, vamos orar, irmãos, e lê a Bíblia e fica de pé orando. Eles ficam contrariados, porque só pode orar de joelho. Agora, aquele fariseu que foi lá e saiu justificado, a Bíblia diz que ele estava de pé orando. Jonas não estava. Ninguém pode dizer que Jonas estava de joelho no ventre da baleia. Aquele homem que alcançou 15 anos de vida, quem era ele? O rei Ezequias. Ele alcançou mais 15 anos de vida. E de que jeito foi que ele orou? Alguém já leu isso na Bíblia? Deitado, ele estava deitado na cama. O profeta chegou e disse, você vai morrer. E saiu, virou as costas para ele. E ele virou para o canto da parede, lê lá a Bíblia, e orou. E Deus deu a ele naquela hora a palavra falada. Disse, você não morrerá. O profeta voltou lá e disse, você não morrerá. Deus acabou de te dar mais 15 anos de vida. E aí, igreja do véu, aonde você vai se encontrar chocando com essas coisas na Bíblia? Doutrinas bobas, tudo umas tolices. E esta outra não tinha azeite. Então elas disseram, somos tão bons o quanto são vocês. Não vai pensar que a Virgem Nécia vai admitir que eles são mais fraquinhos do que nós, ou do que você, que tem o Espírito Santo. Não, não aceita. Somos tão bons quanto você. Afinal de contas, nós estamos pregando a mesma mensagem, estamos lendo a mesma Bíblia, estamos tendo os mesmos rituais de cultos, os mesmos corais,
Estamos passando aqui na nossa igreja os hinos, voz do irmão Brana, e agora até para pintar a igreja tem que ser de azul. E essa coiseira toda, tudo coisa de cabeça do homem. Tudo de cabeça do homem. Mas não é que a igreja em Goiânia, Joaquim Gonçalves, colocou isso como doutrina, não, irmãos. Quem for do meu companheirismo, do nosso companheirismo, pinta a igreja de azul e coloca isso e isso aqui na igreja. Não, ele nunca falou isso. Mas para sair do nosso companheirismo, eles tiram. Aí é diferente. Porque isso entrou naturalmente nas igrejas da mensagem. Mas para falar que não são mais dos nossos, é a primeira coisa que eles fazem. Já pinta a igreja de outra cor, de branco, tira o programa de rádio, tira a voz. Isto é, não há nenhum de nós bom, até onde eu saiba. Ora, vocês são um grupo de santos roladores. Bem, tudo bem, isso é correto. Não há nenhum de nós bom, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Agora, o publicano, eu falei aqui até errado, né? Corrigindo, o publicano é quem alcançou a misericórdia. O fariseu é que não alcançou. É o que estava ajoelhadinho lá pedindo e falando para Deus: eu sou melhor do que esse aí, ó. Isso é um pecador, eu sou melhor do que ele. Não me engano não, hein? Ele ainda falou: não me engano. Eu sou melhor do que ele. Não há nenhum de nós bom, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas a única maneira pela qual você saberá disto não é através de uma união à igreja. Não tentando viver bem, porque não é pelo que eu quero fazer, irmãos. Porque se eu quiser fazer e pensar que eu fazendo isso eu vou no rapto, é a coisa mais fácil que tem. Eu vou chegar para a família, para os irmãos, dizer: irmãos, o que vocês acham que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eles vão falar: eu acho que o senhor tem que vender tudo que tem e parar até de estar trabalhando e tal. Aí eu corro lá e vendo tudo. Compro uma casinha bem humilde na cidade, se possível até chão batido. E aí eu vou para lá e vai ser só ler a Bíblia e orar. Só ler a Bíblia e orar. Se eu sair por aí, eu vou sair bem com cuidado e vou chegar na casa dos irmãos e falar assim: irmãos, eu não vim aqui para jantar com vocês, não. Eu vim aqui para nós termos um período de oração. Eu estou sendo muito usado por Deus. Deus me deu muitos dons e eu estou aqui. E nós vamos orar agora. E Jesus vai falar e vai falar conosco. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Passa 11 horas da noite. Vamos orar, irmão. Passa mais para as 3 da manhã. Vamos orar, irmão. Até Jesus batizar com o Espírito Santo. Até vocês falarem língua. Aí eu saio de lá com aquela aparência santa. Aí você fala assim: o senhor vai almoçar conosco, irmão? Não, hoje eu estou jejuando, irmão. Não vou comer, não. Estou jejuando, viu? Jesus ensinou diferente, irmãos. Jesus disse: você quer jejuar, quer orar? Fica na tua casa. Irmão Brana jejuava quando ele estava em casa com a família. Fica em tua casa, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, vai orar lá baixinho, para ninguém estar te ouvindo. Porque senão a esposa fica de lá, cuidando da casa, e você lá: oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, muda minha esposa, muda esses meninos, Jesus, Jesus, oh esse vizinho meu, Jesus, Jesus. Oração de fariseu. Jesus mandou você entrar e orar sem ninguém te ouvir. Aí você passa o dia ali e sua esposa está sabendo que aquele dia você está jejuando. Ela própria não te oferece comida, ela própria te protege.
chega alguém, ela vai lá, fala assim: olha, o senhor não leva mal, mas eu gostaria que o senhor viesse mais tarde. Não vai falar que está jejuando, não. Não vai falar que está orando, não. Né? Senão eles falam: esse crente, o que ele presta? Não cuida dos negócios dele, fica só no quarto orando. Não, não vai falar nada, não. Apenas seja sábia e fala assim: olha, o senhor volta mais tarde. A hora que ele puder atender o senhor, ele te liga, tá o quê? Tá bom, então até logo. E já vai fechando a porta, né, e vai para dentro. Bom, aquela pessoa foi embora, não soube de nada. E você está lá orando. Mas eu posso fazer tudo, irmãos. Vender as coisas, dar o dinheiro para a igreja, de oferta, ajudar e ficar só em oração. Só em oração em casa, lendo a mensagem. E que amor, isso vai caindo. Eu crio um aspecto de santidade tão profunda. Tão profunda. Eu cheguei um dia numa cidade, era encontro lá. O pastor veio de lá para cá e ele ficava: oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Era hora de nos encontrar. Oh, que bom vocês têm vindo, né? Um abraço, Deus abençoe. Bem-vindo. Olha, o que vocês vão precisar? Quer dizer, ter uma recepção, não é? As pessoas confundem as coisas, irmãos. Confundem. Não há nenhum de nós bom, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. É uma das vitórias, é nós reconhecermos o que somos. Mas a única maneira pela qual você saberá disto não é através de uma união à igreja. Não, eu batizei, na denominação tem até o cartão de membro, né? Então agora eu pertenço à igreja tal, aí eu estou salvo. Não tentando viver bem, mas recebendo a Cristo. Não é o que eu vivo, é o que Ele foi. Não é o que eu sou, é o que Ele é. Não o que Ele foi, não o que Ele será, mas o que Ele é. No momento presente em minha vida, Ele chegou a ser eu, para que eu pudesse, através de sua graça, me tornar Ele. O Filho de Deus, vê você isto? Agora, uma virgem louca é uma virgem, melhoria, uma virgem prudente com azeite em suas lâmpadas. Agora, de repente, veio um clamor. Veio um clamor. Vocês, eu ainda estou querendo entrar mais detalhadamente sobre isso aqui, amadurecer mais o assunto sobre este momento do clamor. A hora do clamor. Porque esse clamor, ele despertou as virgens. Despertou as virgens. E o que é esse clamor? Isso eu posso falar. Clamor é desejo de ter o Espírito Santo. Clamor, quantos irmãos que saíram deste companheirismo que estava nele há 30, 40 e até 50 anos. Saíram por quê? Porque eles estão querendo uma coisa que não teve na nossa igreja, no nosso companheirismo, durante 40, 50 anos. Não teve. Não teve. Porque eu vou chegar lá na casa do Haroldo e disser assim: ó, irmã, sobrou uma jantinha aí? Sobrou uma jantinha? É, irmão, aqui nós temos um restinho de frango, um restinho de peixe, e um arrozinho, com jiló, gueroba, dá para o senhor comer? É, irmão, é porque eu estou com clamor aqui, vontade de comer. Sendo que eu saí de casa e deixei comida na mesa lá, comi até não aguentar mais. Saiu rotando, palitando os dentes, e corri lá para a casa do Haroldo. Justificaria, irmãos? Quem é que quer ir para a pizzaria depois de um bom almoço? Daquele que você come, lambuza,
frango caipira, gueroba, piqui e tanta coisa mais. Aí você larga tudo lá, a barriga cheia, bebe um copão d'água e corre para a pizzaria e pede uma pizzaria família. É contra, não é? É contraditório. Agora, por que saíram da mensagem, chorava, pregava, trabalhava na cozinha, trabalhava no som, era maravilhoso, de repente sai porque aqui está tudo errado, e aonde eu vou é que está cheio de bênção. Gente, a coisa é contraditória. Ela é contraditória. Eu sempre digo assim, olha, deixa-me ver o que vai acontecer, depois eu vou também. Eu vou ver, irmãos, o que vai acontecer com esses grupos aí. Eu já sei muito bem o que vai acontecer. Porque pela a cantiga do carro, você sabe o que vem dentro. Pelos tipos de pessoas que estão unindo ali, pelo comecinho da coisa, só a mudança da música já começou os barbudinhos tocar, porque é um espírito maligno que está sobre este povo. É homens barbudinhos trabalhando em técnica de som, em tocando instrumento, bateria e essa coisa tudo. Eles estão na moda e é a vindicação do espírito errado desse povo. É característico. Você vê que a primeira coisa que eles mudam é a música. Depois vem o resto. Aí as companheirismos, aqueles pastores que há 30 anos não vinham, e aqueles pastores que há 20 e tantos anos não vinham, e agora vão unir todos. Vão estar todos juntos. Vai ser o super encontro de pastores no Brasil. Eu só quero ver o que vai dar depois. Depois do angu pronto, é que eu quero ver o que vai ser. É depois que o angu estiver pronto. Agora, uma virgem louca e uma virgem prudente com azeite em suas lâmpadas. Agora, de repente, veio um clamor. Eis aí o noivo. Sai-lhe ao encontro. E elas despertaram, mas quando o fizeram, estas podiam entrar, porque tinham azeite em suas lâmpadas. Foi despertadas pelo mesmo clamor. E que hora foi o clamor? Meia-noite. Meia-noite, Mateus 25. À meia-noite. Porque nós estamos encerrando o ministério do profeta na hora 1/10. Hora 1/10 é 11 horas. Eu entendo assim, que em 1971, quando nós aceitamos a mensagem no Brasil, começamos a hora 1/10. Começamos a hora 1/10. Mas à meia-noite, quando terminar a hora 1/10, que cruzar os ponteirinhos à meia-noite, aí Jesus desce. Mas quem desperta estas virgens não é a vinda literal de Jesus, não. Quem desperta estas virgens é a mensagem, é o grito. É a voz do arcanjo, melhor, é o alarido de Deus. O alarido de Deus é a mensagem. A voz do arcanjo é a voz da ressurreição. A trombeta de Deus é a vinda do Senhor e o encontro da noiva com Ele. Ontem eu fiquei rindo. Tem uns pregadorzinhos que estão aí na internet, né? Pondo fogo nas igrejas. E ele pregando tão e aplicando alarido aos judeus, voz de arcanjo,
a não sei quem, a trombeta de Deus, as festas dos judeus. Falei, que compreensão desses pastores, meu Deus. Estão mais perdidos que um cachorro que cai de uma mudança numa estrada daqui para Confresa. Está mais perdidos. Então agora é a hora do despertar da meia-noite. Saí-lhe. Saí-lhe. Não é o que eu sou. Aquelas não podiam entrar, uma vez que ali não havia nenhum azeite nas lâmpadas. Elas regressaram para orar, para receber o Espírito Santo. Foi buscar azeite em quem tinha. E é por isso que eles saem aí batendo em porta por porta, porque eles estão atrás de azeite. Aí um fala assim, ei, eu tenho azeite aqui, e coloca os seus programas na internet, e pregam, e mostram, e falam. Aí corre para lá, eu estou buscando. Corre para lá, buscando azeite, buscando cura divina, buscando a alegria, porque entraram em problemas, em depressão. E esse pastor do tabernáculo, ele é muito fechado, já é idoso. Então nós queremos um pregador assim mais jovem, mais bonito, que grita, põe o povo para pular. A gente sai de lá todo feliz, né? Volta para casa animados, porque o culto foi um culto animado. Irmãos, eu tenho, desde o comecinho da minha fé, eu sou muito desconfiado. Tinha um sobrinho do pastor Bonifácio, ele é o pai do irmão Oséias, lá em Goiânia. Tinha uma lingona presa, e qualquer coisa que ele falava com ele, eu olhava assim e falava, estou desconfiado. Eu estou desconfiado. Então eu estou muito desconfiado. Não podia entrar porque não tinham azeite. Mas enquanto elas estavam fora, tudo terminou. As denominações dizem, bem, talvez estamos errados. Talvez seria melhor regressarmos, procurarmos pelo batismo com o Espírito Santo. É isto que elas estão tentando fazer agora. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Muitos que saíram desse companheirismo, daqui uns dias elas vão tentar voltar. Pastores, inclusive. Saiu chutando tudo, dando pesada até nas estrelas. E eles vão tentar voltar, porque estas pessoas não vão ficar satisfeitas em lugar nenhum. Quando você vê um crente revelado, da mensagem, aquele crente mesmo, crente, pessoa de vida organizada, pessoa de uma família organizada, tranquilos na igreja, eles nunca estão preocupados com isso, de correr para ali, de correr para acolá, de voltar para cá, de ir para lá. Essa inquietação é das virgens nécias. É das virgens nécias. O eleito, ele não está inquieto, ele é seguro, ele é calmo, ele está firmado. Os pés dele, quando saem do chão para dar um passo, tem um sapato de chumbo de 100 quilos. Ele anda com os pés firmes. Eu tenho me preocupado, irmãos, com os irmãos da mensagem que têm filhos descrentes. Eu estou falando isso, falei lá em Fazenda Nova ontem, citei até a pessoa. Pessoas que vivem 30 anos na mensagem. A filhinha forma, o filhinho forma, fica rico, e aí começa a bater em cima daquela família. E eles querem dirigir aquela família para onde eles pensam que está certo.
E nunca vi gostar de rebelião igual a essas pessoas. Intelectuais que formam, que querem saber das coisas. Elas amam rebelião. Vocês podem ver que a esquerda, ela é formada mais de gente intelectual. O comunismo é formado de pessoas mais intelectuais. As pessoas conservadoras, as pessoas tradicionais, elas nunca estão interessadas em comunismo, em revoltar, em levantar contra o governo, em levantar contra a polícia, contra o prefeito da cidade. Isto não é do eleito. Olha só. Talvez seria melhor regressarmos e procurarmos pelo batismo com o Espírito Santo. É o que eles pensam, né? Vamos lá, vamos voltar, vamos caçar. É isto que elas estão tentando fazer agora. Você observou isto? Os presbiterianos, porém, sua fita por 1 minuto, eu não quero citar este nome. Aí ele saltou o nome da pessoa. A noiva veio, o noivo veio. E quão perto está a sua vinda então? Quando elas estão indo para tentar comprar, correto? Liguem seus gravadores. Gene era o técnico de som dele. Agora, você compreendeu isto? Enquanto elas foram comprar, elas estão tentando comprar agora. Viu, Tabernáculo da Fé? Elas estão tentando comprar agora. Todas as igrejas têm tentado ter um reavivamento. Só que eles não sabem nem o que é reavivamento. Eles pensam que reavivamento é um grande movimento, uma campanha, com, como que eles dizem lá? Preletor famoso, né? Cantoras famosas, que cobra 20 mil, 50 mil pelo, como é que fala? Cachê. Elas cobram 50 mil pelo cachê para vir cantar numa campanha. E aí enche a igreja de gente para ouvir aquela cantora famosa cantar ali naquela igreja. Aquele pastor famoso vem aí, cobra 100 mil reais. Vem no jatinho dele, cobra 100 mil para vir e encher as suas igrejas e falar que tiveram um reavivamento. Não, gente, reavivamento não se faz com gente famosa, não. Reavivamento não se faz com movimento. Reavivamento é rever o que você tinha. Rever o primeiro amor. O que nós estamos precisando é de voltarmos à década de 70. É voltarmos àqueles dias dos quais vocês não viram. Quando nós orávamos a noite toda, quando nós íamos pregar, fazíamos culto ao ar livre e enchia de gente, e as almas vinham na frente, o povo vinha chorando, e a igreja, e batismo até a meia-noite. Quantas vezes eu batizei gente lá nos rios do Amazonas, meia-noite. Elas não queriam deixar para o outro dia. Elas diziam: pastor, eu quero ser batizado, é hoje. Lembro do irmão Zé Maria. Ele foi no culto, aceitou Jesus lá na frente chorando, saiu dali, ele ficou me esperando e disse: o senhor vai me batizar hoje, né, pastor? Eu falei: irmão, agora com esse escuro, cheio de jacaré, esses córregos, não, vamos lá, eu te levo ali. E ele me levou lá no riacho, uma água linda e bonita, e nós, a igreja, os irmãos, todo mundo ali com lamparinas, com velas acesas, nós fomos ali batizá-lo. As pessoas não queriam deixar para o outro dia. E hoje, se você
pregar a mensagem e a pessoa pensar em ser batizado, ele ainda quer mais 90 dias de prazo, mais um ano de prazo. Eu liguei para uns irmãos e disse, vamos ter culto aí amanhã. Ele falou assim, mas vamos deixar para depois da manhã? Você não acha que fica melhor, não? Eu falei, pensei comigo, se fosse uns tempos atrás, ele ia perguntar se não era agora. Se não era agora. Olha, irmãos, nós estamos tendo culto aqui domingo de manhã e domingo à noite. E muitos irmãos não veem nos dois cultos porque acham muito. Acha muito. Trocam por uma visita, que não é importante coisa nenhuma. A pessoa chega, parece que ele acha até bom. Não vou ter que ir na igreja não, que eu tenho uma boa desculpa agora, chegou uma visita. Estão trocando culto por coisa nenhuma. Vamos voltar. É só nós olharmos o que éramos. Reavivamento é rever. Por que a igreja está com a tendência de querer pastores bem jovenzinhos, bonito, granfinão, né? Fica nessa aí. Fica nessa. Não é porque eu estou velho, estou defendendo meu interesse, não. Porque, inclusive, eu não troco pelos jovens em nada. Esses jovens hoje, sabe que aguenta levantar 5 da manhã, tratar de boi, pegar uma estrada, vir para cá e pregar aqui à noite, de manhã e pregar à noite? O irmão Brando disse que 1 hora de pregação corresponde a 8 horas do cabo de enxada. Será que eles dariam conta? Ia passar 15 dias deitado, tomando sopa de galinha. Caldinho de galinha caipira, para refazer. Agora até mesmo o doutor Billy Graham escreveu no Arautos da Fé, vocês o viram de Chicago e disse que nós não podemos desconsiderar o movimento pentecostal. Vem? Não podemos precisar isto, porque eles tiveram mais convertidos no período de 1 ano do que todas as outras igrejas reunidas juntas. É o que Billy Graham falou e é uma verdade. Cadê década de 70? Se você andasse por aqui no Iporá e fosse visitar as igrejas evangélicas, principalmente a pentecostal, você não ia encontrar quase ninguém ali. Era aqueles homens de coleirinha abotoada em cima, assim, ó, chapeuzinho na cabeça, abotoado aqui, e não bebia refrigerante, não passava na porta de um cinema, senão eles pregavam a má aparência, fugir da aparência do mal. Então, se você passar na porta do cinema e um irmão te ver passando ali, vai pensar que você saiu de lá. Então, não passa lá, não. Não passa na porta de cinema, não. Não misture com nada. Eu conheci esse povo, gente. Era pouquinho ser chamado de Pentecoste, porque todo crente desse jeito era apelidado de Pentecoste. Eu vendia um cavalo para um Pentecoste. Eu fiz o tal negócio com o Pentecoste. Naquele tempo eram algumas pessoas simples, humildes. Hoje encheu de doutores. Os médicos, os advogados, os empresários, todo mundo estão falando paz do Senhor. Mulheres de brinco, mulheres de calça de homem, mulheres de decotadas, mulher de olhos pintados, todas falando paz do Senhor. Encheu. Billy Graham, você está certo. Você está certo. Nestes últimos dias, as igrejas encheram, constroem templos e não dá, tem que ser mais um na esquina, mais outro na esquina de lá. Não está dando. Agora vamos ver o resultado desse material. Vamos ver o resultado desse material.
E isso é exatamente esse fogo ardendo, sacudindo, selecionando e lançando a rede e a puxando. E quando você joga uma rede, Jesus disse, o reino de Deus é como o homem que foi e jogou a rede no mar. E quando ele puxou, ele havia pego tartarugas, cobras, sapos, serpentes, tudo mais. Mas ele também apanhou alguns peixes. E isto que a mensagem pentecostal está fazendo, cacarejo de águia doce, melhor, de água doce, répteis, girinos, cachorros d'água, mergulhões e tudo mais ali. Mas é o que sucede, há peixes ali também. São estes que são do mestre. Cadê a irmã Iraildes? Ela estava lá. Ela veio para a mensagem, mas ela era peixe. E a igreja lá continuou cheia de sapos, de girinos, de mergulhão, de tudo quanto é coisa, né? Mas era o peixe. O mestre falou, não, você é minha. Você é meu. Graças a Deus. Irmãos, vamos parar aqui. Deus permitindo, nós continuaremos aqui. Hoje são quantos? 21. Certo, 21/11. Deus abençoe meus irmãos aí pela internet. Que Deus possa completar esta mensagem no seu coração. Nós estamos aqui interessados em preparar os filhos de Deus para o arrebatamento, mas não temos outra maneira mais própria do que isto: pregar a mensagem e ajudar as pessoas a se prepararem. Então nós temos ali em Cachoeira o irmão José Antônio e família, o irmão Pedro e Magariane nos acompanhando no culto, né? Vocês fazem parte desta igreja aqui também. O irmão Emílio Alves, irmão Silvio e família em Três Flechas, lá no Mato Grosso, né? Deus abençoe você, irmão Silvio. O irmão Ézio e família, Deus te abençoe, irmão Ézio. Nós estamos aqui acompanhando vocês. Irmão Tássios, em Iporá, Deus te abençoe, irmão Tássios, te ajude, te dê graça para você continuar vivendo esta mensagem. Toda a igreja aqui ora pelo irmão Tássios, porque vocês sabem das lutas que ele tem, né? Nós entendemos muito bem a condição do irmão Tássio. Ele é um solteiro que um dia nós vamos vê-lo aqui com a esposa, não é? Se Deus permitir. Deus vai dar um jeito para ele. Deus sabe melhor. Não é porque ele é feio, não. É porque ele está esperando a hora certa. Ele é simpático, né? Simpático. Irmão João chama ele de tubarão. É o tubarão da igreja. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em toda a audiência. Às vezes nós não comunicamos a escola dominical com todos, porque eu sei que não é fácil, especialmente quem trabalha em fazenda, tira leite, às vezes não tem muito tempo para acompanhar um culto, né? Mas nós temos lá em Fazenda Nova, às vezes o Miguel, o Nisso, o Joaquim está lá, Monservino, está nos acompanhando também, o irmão Jair e sua família estão acompanhando o culto, a escola dominical. Muitas vezes o irmão Zé Maria estão nos assistindo também. Eles não comunicam, mas estão conosco. Deus abençoe todos vocês aí através da internet. Até a noite nós estaremos aqui, Deus permitindo. Que Deus leve vocês em paz. Amém.